Irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu estou com a voz um pouco afetada, então o pessoal que está no fundo talvez seja melhor vir para frente, porque senão vai ser difícil vocês entenderem. Hoje completam 7 semanas que estamos... Obrigado. Que nos vimos pela última vez na escola dominical. É bastante tempo, né? Como foi em meados de dezembro ainda que nós começamos a estudar a carta aos Tessalonicenses, estudamos 2 lições, né? 3, né? E passou muito tempo. Dificilmente os irmãos pegaram a revista, a Bíblia, para ficar rememorando o assunto. Então nós vamos fazer uma passagem rápida sobre o que foi tratado, mas assim, mais do ponto de vista doutrinário e aplicação, para depois nós voltarmos ao assunto da 4ª aula, que é a fidelidade em meio à oposição. Nós, na primeira aula e na segunda, nós vimos que Tessalônica é uma cidade situada na Macedônia, região da Grécia, mas na época ocupada pelo Império Romano. Essa cidade foi mandada a ser construída por um general grego e deu o nome de Tessalônica a ela em homenagem à sua mulher. E o nome da sua mulher era em homenagem a uma batalha que houve na região contra os tessálios, e a vitória deu o nome a essa cidade de Tessalônica. Era uma cidade muito importante na época, ainda é hoje. Me parece que é a 2ª cidade em termos de importância da região. Para vocês terem uma ideia, ela faz parte de uma grande península. A região sul da península, onde fica, é chamada na Bíblia de Acaia, onde fica Corinto. Desculpe, aqui eu sono. E na parte norte dessa península, a Macedônia, onde encontramos Filipos e Tessalônica, e entre outras cidades. Na segunda viagem missionária de Paulo, ele passou por regiões antigas na chamada Ásia, onde estão aquelas 7 igrejas faladas na carta de Apocalipse, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Passou por aquela região, passou também por Colossos, na região pela Galácia, e depois atravessou o mar, creio que é o mar Egeu, aquele pequeno trecho, desembarcou na Macedônia e ali fez esse trabalho que nós estamos vendo debaixo de grande perseguição. Já na cidade de Filipos, Paulo fala aqui, padeceu grande perseguição e diz que saindo de lá Deus lhes deu ânimo para evangelizar Tessalônica. Nós estudamos esse assunto e vimos que é uma situação muito difícil, né? Eles apanham numa cidade, são perseguidos violentamente, presos, chicoteados, fazem uma grande obra, e quando saem dali, cheio de dores, cheio de tristezas, ainda tem ânimo para evangelizar uma próxima cidade. O que significa isso? É a própria profissão do crente, é a vocação do crente em expressão. Quando a pessoa tem um ministério específico dado por Deus, ela passa por cima dos obstáculos para poder exercer seu ministério. Veja o seu caso, por exemplo, né? Cada um tem o seu ministério especial, às vezes até o ministério da pessoa, de 2 ou 3 ou mais pessoas dentro da igreja, é o mesmo, mas tem variações de acordo com a personalidade, certo? O irmão aqui tem um ministério voltado para a comunicação criativa, música, e se houver outro músico, outro cantor aqui, tem estilo diferente do dele, tem outra maneira de abordar o ministério, de olhar para as pessoas, de se relacionar com Deus. Mas a suma é que, apesar das diferenças dentro do mesmo ministério, as pessoas que o detêm se entregam a ele. Você faz isso na sua vida, como fez Paulo? Você faz isso em relação ao seu ministério? Paulo, Silas e Timóteo apanharam bastante, né? Foram muito perseguidos,
Mas esse é o ministério deles, é pregar a palavra em regiões desconhecidas, ensinar a palavra para as pessoas que estão se convertendo, e depois ir adiante e fazer tudo de novo no outro lugar, apanhar de novo e dar graças a Deus, sair de lá gemendo e apanhar de novo em outra cidade, porque recebeu isso de Deus e não quer deixar passar a oportunidade. Pense no seu ministério agora. Pense no que você recebeu de Deus. Não pense em termos de eu não escolhi, foi Deus que deu para mim, eu não sei o que fazer. Não pense em termos disso. Pense em termos de fidelidade ao seu ministério. Sabe por que eu digo isso? Porque você vai pagar um preço. Não é pagar um preço só para exercer o ministério como esses homens e mulheres do passado e até do presente estão pagando. Você vai pagar um preço muito alto se não fizer. Tem que pensar nisso. Você se lembra da parábola dos talentos que Jesus contou? Paulo recebeu muitos talentos, não foi? Era um homem que fazia milagres. Ele ressuscitou morto. Ele pregava a palavra. Ele impunha as mãos para as pessoas serem cheias do Espírito Santo. Ele tem uma habilidade de pregar, de ensinar, de motivar as pessoas muito grande. E uma grande resistência, uma grande persistência. Ele pagou um alto preço como ser humano, no caso dos muitos talentos que ele recebeu, mas ele não pagou um alto preço depois que ele morreu, por não ter cumprido aquilo que Deus lhe determinou. Quantos crentes vão pagar o preço depois de mortos? Vão pagar um preço terrível por receberem um ministério e não cumprirem. É a parábola dos talentos que você conhece. Paulo recebeu muitos talentos, outros receberam menos, outros receberam um só. E a parábola que você conhece dos talentos diz que aquele que recebeu muitos talentos e cumpriu, investiu, aplicou, vai receber outros, né? Responsabilidades talvez no reino futuro do Senhor. Mas diz lá que aquele que recebeu um talento só se sentia um pobrezinho no reino de Deus, um coitado que não sabia o que fazer da vida. E falou: ah, Senhor, eu sei que o Senhor é muito exigente, eu tive medo, escondi o talento, está aqui, ó, estou devolvendo para o Senhor. Qual foi a resposta do Senhor para essa pessoa? Servo mau e negligente. Deveria ter dado o talento para outra pessoa investir, quer dizer, se associado com outra pessoa que pudesse empregar suas qualidades. Se você acha que não tem capacidade de fazer sozinho, associe-se a uma pessoa que tem experiência, maturidade, boa vontade, que não é negligente. Associe-se a essa pessoa e vá cumprir o seu ministério, porque depois você vai pagar preço. E aí Jesus diz que na parábola o dono dos talentos fala assim para os outros servos dele: pega esse indivíduo aí, amarre mãos e pés e jogue nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. E aí? Onde você vai estar nesse dia? Nas trevas exteriores, porque escondeu o talento, recusou usar, ou vai estar do lado daqueles que foram elogiados pelo Senhor e que vão receber novas capacidades para poder desempenhar no reino futuro do Senhor? Acreditamos que Paulo, Silas e Timóteo não vão pagar esse preço negativo terrível. É melhor pagar o preço aqui. Vai sofrer por desempenhar seu ministério? Muito provavelmente, sim. Porque o Senhor disse que aqueles que quiserem viver piamente padecerão perseguições. Mas disse também: bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem por causa do meu nome. Grande é o galardão nos céus. Irmãos, podemos escolher não querer sofrer pelo nome do Senhor Jesus agora e não fazer a nossa parte e depois sofrer toda a eternidade. Não estou inventando doutrina, você pode ler isso na sua Bíblia. Não é interpretação minha. Certo, irmã? Está na Bíblia, a parábola dos talentos. E aí? O que você pretende fazer? O primeiro enfoque, a primeira lição, nos primeiros versículos de Tessalonicenses, encontramos Paulo dando graças a Deus pela condição da igreja. Por quê?
Era uma igreja nova, mas era uma igreja atuante pela fé. A igreja de Tessalônica tinha um quê em relação à sociedade? Olha só que coisa interessante. Os tessalonicenses se converteram no meio de tribulações, porque não era fácil se converter naquele mundo grego, naquele local na época. O mundo era excessivamente paganizado e as religiões envolviam prazeres carnais. E as pessoas que não tinham interesse na vontade de Deus preferiam permanecer nos prazeres. Aqueles que se convertiam eram considerados inimigos dessa religião ancestral e eram perseguidos. Os tessalonicenses não estavam mudando de uma vida de tranquilidade e paz social por uma vida socialmente melhor. Pelo contrário, eles estavam mudando para uma vida pior quando se converteram, porque eles se convertiam e eram perseguidos pelos seus compatriotas. Interessante, porque hoje em dia isso é muito difícil, né? Você convencer uma pessoa a se voltar para o Senhor e essa pessoa de olho já nos familiares, nos amigos, no trabalho, sabendo que vai perder tudo isso. Isso é muito difícil acontecer, né? Até para nós. Nossa conversão, pelo menos a da maioria aqui, acho que foi muito tranquila, né? Foi mamão com açúcar. A gente se converteu, tem pessoas que falam, muito bem, agora quem sabe, irmãos, você cria vergonha na cara, vai em frente, Deus abençoe, vai nessa sua fé. Mas não era assim naquela época e em algumas regiões do mundo ainda não é assim. Há pessoas que sabem que estão colocando o pescoço na corda quando se convertem. Mas os tessalonicenses não foram apenas isso. Eles não apenas se converteram para sofrer. Eles se converteram sofrendo, continuaram a sofrer, e versículo 3 diz que, Paulo dizendo, lembrando-nos sem cessar da vossa obra de fé, trabalho de amor e firmeza de esperança no Senhor Jesus Cristo. Isto é, os tessalonicenses se convertiam e se integravam ao corpo de Cristo e ao trabalho do corpo de Cristo. Porque uma pessoa se converter e ficar só esperando acontecer, não é uma atitude cristã. Eles, debaixo de perseguição, eles já davam os frutos da sua conversão, fé, esperança e amor, como a gente conhece. Ele diz aqui, obra da fé, isto é, a fé deles não era teórica, não era uma fé de reunião, a fé que é escondida durante 6 dias da semana e depois é exibida nas reuniões da igreja, mesmo que fossem as escondidas, aí tem fé. Não, eles tinham obra da fé. Como eu falei na época, a fé que os tessalonicenses tinham era uma fé que tinha mãos e pés, era uma fé que caminhava para fazer alguma coisa, era uma fé que estendia as mãos para as outras pessoas, mesmo que isto significasse risco de morte. É muito diferente da igreja de hoje. Hoje nós temos algumas pessoas que, quando têm esse despertamento para a realidade espiritual, algumas pessoas no nosso meio, aí se dedicam ao trabalho missionário. Outras, a grande maioria, não quer se arriscar. E a fé da igreja hoje, foi até motivo de oração que o pastor pediu aqui nesse grupo agora de manhã, e a fé de hoje em dia está com as mãos mirradas, as pernas atrofiadas, a nossa fé não anda e não acolhe. É difícil acontecer isso. Gente, olha a parábola dos talentos, nós vamos pagar um preço. Pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa. Vamos nos arriscar. Mas o risco é grande. Amém! O galardão também vai ser muito grande. Então eles tinham obra de fé, eles tinham trabalho de amor, palavras semelhantes. Isto é, o amor deles também não era um amor teórico. Não era só um amor de graça e paz, Deus o abençoe, meus amados irmãos, e depois acabou. E diante das portas para fora, diante da sociedade, a realidade é outra. Não, o amor deles era verdadeiro, era um amor que se pronunciava, que empregava a fé, esse conteúdo de fé, para fazer alguma coisa pelo semelhante. E olha que os tessalonicenses se convertiam e caíam na pobreza, assim como os judeus que se convertiam a Jesus na Judéia, caíam na pobreza, porque eram perseguidos, perdiam emprego, eram despojados, eram perseguidos.
Quando passavam necessidade, não tinha quem ajudar, eram só os irmãos que já eram pobres para ajudar. Mas eles tinham amor pela sociedade e continuavam a evangelizar. E quando Paulo precisava de ofertas, pedia para a Macedônia, os crentes macedônios davam o que não tinham. Particularmente isso é opinião minha, tá? Eu não admito ver um evangelista remoto, aquele que a gente envia, um missionário, passar necessidade. Eu não admito. Nós andando de carro, trocando de televisão, comprando celular de R$5.000, e aquele que está ganhando almas em nosso nome, em nosso lugar, passando necessidade. Eu não posso admitir isso. Nós não vamos. Então vamos fazer alguma coisa para aquele que teve coragem de ser considerado digno do que está fazendo e digno de receber apoio da igreja. E Paulo fala do terceiro componente, a firmeza de esperança. Também falei que a própria esperança tem dois componentes, um é subjetivo, outro é objetivo. Vocês devem se lembrar disso. O componente subjetivo da esperança é como um sentimento, algo residente dentro de mim que espera. Eu espero, mas eu só esperar e não saber em quê, na verdade eu estou fazendo papel de tolo, né, de bobo. Minha esperança tem que ter um objeto, um alvo objetivo. Eu espero em quê? Eu espero que a situação vá melhorar. Eu espero que essa quadrilha que está no poder seja tirada e venha uma pessoa justa, honesta, que limpe a situação política, administrativa do Brasil e a gente tenha dias melhores. Eu espero que meu patrão me dê aumento. Eu espero que meus vizinhos me ajudem em caso de aperto, de necessidade. Ou eu espero no Senhor Jesus Cristo que movimenta todas as coisas. Como o profeta, perdoem o sono, está escapando, o profeta Elias, que saiu de Israel, foi se esconder e foi sustentado por quem? Pelos amigos? Foi sustentado pelos príncipes? Não. Ele foi sustentado por corvos, que Deus enviou com pão e carne, e foi sustentado por anjos também. Irmãos, se nós tivermos uma fé, uma esperança grandiosa aqui dentro, mas que tem um objeto para quem essa esperança é dirigida, que é o Senhor Jesus, se não houver mais ninguém que possa estender a mão por nós, ainda há o Senhor Jesus Cristo, que pode fazer com que as pedras se transformem em pão, com que os bancos passem a ter pernas e braços para nos acolher. Parece absurdo falar uma coisa dessa, isso é muito romântico, isso é muito ilusório. Foi para Elias? Foi para o profeta Elias que estava sozinho no deserto? Os corvos o sustentando, anjo aparecendo para lhe dar pão, não foi ilusório para ele, porque o Senhor estava presente. Quando Israel, 3 milhões de pessoas, atravessou o deserto e que não tinha pão para comer, Deus mandou o maná, ninguém sabia de onde vinha, só sabia que vinha de Deus. Quando o povo quis carne, Deus mandou uma nuvem de codornizes. Quando o povo não tinha água, Deus falou para Moisés, fala para a rocha, e a rocha vai dar água. Se o objeto da nossa esperança for totalmente centrado no Senhor Jesus Cristo, nós vamos padecer perseguição, nós vamos passar por problemas, vamos ter privações, mas tudo, absolutamente tudo que for necessário para o exercício do nosso ministério, Deus vai dar, tudo. Se precisar de dinheiro, Ele dá, se não precisar, não conte com isso. Pode ser até que dê, mas Ele não tem dever, Ele vai dar o que é necessário. Se precisar de um companheiro, uma companheira do seu lado para trabalhar, Ele vai providenciar. Se precisar de transporte, Ele vai dar. Agora, se o objeto da nossa esperança for outra coisa ou outra pessoa, não conte com o Senhor. Ele pode até dar, porque Ele é muito bom. Ele faz nascer o sol sobre bons e maus, chover sobre justos e injustos. Então, pode até ser que Ele dê. E, eventualmente, Ele está dando muita coisa para nós, mesmo nós não nos dedicando ao nosso ministério, certo? Mas não tenha certeza de que isso vai ser sempre assim.
Quando você fala, Senhor, por que o Senhor cortou o fluxo de tal coisa que o Senhor sabe que eu preciso? Senhor, por que o Senhor fez estancar determinada fonte? Senhor, por que eu não tenho mais determinado recurso? Eu vou dar a resposta agora. Se você não estiver se dedicando ao seu ministério, não pergunte mais para Deus, porque pode ser que Ele não responda, porque eu estou respondendo agora. É porque você não está colocando a sua esperança no objeto correto. Pode ser que Ele fique calado, porque você já está ouvindo a resposta. Versículo 5 diz que nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder. Essa palavra poder aqui está entre duas correntes de pensamento. Tem gente que acha que é uma grande dedicação e esforço desses evangelistas, outro grupo acha que é o poder do Espírito Santo. Seja como for, a continuação da frase diz que e no Espírito Santo e em plena convicção. Isto é, aqueles homens que estavam evangelizando Tessalônica tinham convicção que estavam na direção de Deus. Tinham certeza disso e se colocaram à disposição de Deus. E o que foi que aconteceu? O Espírito Santo se fez presente e usou cada um deles. Como é que podem essas pessoas serem chicoteadas, presas no tronco, apanhadas de novo, ser perseguidos pela multidão, até pelos compatriotas judeus, e continuar a fazer o trabalho, se não for pelaquela convicção interna muito grande, aquela convicção gigantesca de que Deus está nesse negócio e Ele está me mobilizando, eu não tenho por que parar. Pense nisso no exercício do seu ministério, por favor. Por que eu estou pedindo por favor? Porque eu preciso do seu ministério. Cada um dos irmãos precisa do seu ministério, e uns dos outros. Nós temos que ser recíprocos nisso. Faz falta o seu ministério. Nossa, como faz falta. Imagine se não houvesse um administrador na igreja, esse ministério de administração e liderança. Imagine se não houvesse músicos na igreja. Imagina eu cantando. Eu puxando aqui os hinos. Faz ideia? Bem que o Jesaías está fazendo um esforço tremendo para me convencer para vir aprender a tocar violino aqui, né? Para ver se eu estrago menos as músicas da igreja, né? Não é meu ministério, claro que eu vou fazer isso como hobby e como alguém que pode acrescentar eventualmente alguma coisa, né? Agora, imagine se não houvesse ensinadores, imagine se o seu grupo não tivesse líder, se não houvesse pessoas para organizar a igreja, a recepção. Tire cada um desses, você não ia sentir falta? Qual é o seu ministério? Qual é o seu ministério? Pense. Retire seu ministério da igreja. Ah, mas tem outro. Não, retire seu ministério. Todas as pessoas que têm esse ministério, retire. A igreja vai sentir falta ou não vai? E eu vou ficar muito triste naquele dia, vendo você sendo julgado pelo Senhor no tribunal de Cristo e dizendo: o que é que você fez com o seu talento? Escondeu, é? Mais um que escondeu? Eu vou ficar muito triste nesse dia. Hoje eu sinto falta do seu ministério, mas naquele dia eu vou sentir falta de você. Vou sentir falta da sua presença. E vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Olha, gente, nós vamos falar daqui a pouco sobre questão doutrinária também, mas aqui Paulo está dizendo, vocês receberam a palavra no meio de muita tribulação, mas receberam com gozo, com grande alegria. Como está difícil ver crentes, olha, como é que a gente vai conseguir fazer isso com incrédulos? Porque está difícil ver crente receber a palavra com muito gozo. Pensa bem, pelo amor de Deus, como é que você quer convencer o seu vizinho, o seu parente, o seu amigo, aquele que passa na rua, aquele que está no ponto do ônibus, na escola, como que você quer convencer essa pessoa a aceitar a palavra de Deus, a ter prazer na palavra de Deus, se você não tem? Eu não estou dizendo que você especificamente não tem, estou lançando a ideia, né? Eu creio, até acredito aqui que algumas pessoas têm o prazer de ouvir a palavra, mas aqueles que não têm o prazer de ouvir a palavra, como é que vai convencer alguém? Porque, olha,
esse convencer aqui é relativo, entre aspas, né? Porque nós não convencemos a pessoa. Podemos convencer a pessoa a ouvir, a dar crédito, mas quem convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é aquele que está dentro de você, que toma a sua palavra e que a trabalha no ouvido e no coração do ouvinte. Mas se você mesmo não tem prazer de receber a palavra de Deus, você acha que o Espírito Santo vai ter prazer de fazer essa palavra mobilizar outra pessoa? Você não se convenceu ainda disso. É como um pai que fuma, dizendo para o filho não fumar, com cigarro no canto da boca. Não fuma, meu filho, porque isso faz muito mal para a saúde. Meu pai fumava quando eu era criança, e eu comecei a fumar com 9 anos. Quando fui descoberto, eu levei uma bela de uma surra com mangueira. Penso que eu não apanhei. Levei uma bela de uma surra e continuei a fumar até 20 anos de idade. Por quê? Porque o exemplo é mais importante do que a palavra. Eu não posso falar para os irmãos aquilo que não mexe comigo. Não adianta. Até porque a Bíblia diz isso a respeito daquele que ensina, daquele que prega. Tiago dizendo: muitos de vocês não queiram ser ensinadores, pois que receberemos mais duro juízo. Isto é, só fale quando você tem certeza, estiver convencido da palavra e ela estiver valendo na sua vida. Vocês estão vendo que as implicações para o crente e para o ministério do crente são muito pesadas? Vocês estão vendo que o negócio é sério? Deve ser assim? O que os irmãos acham? Deve ser assim mesmo ou não deve ser assim? Oi, quem falou? Obrigado. Versículo 9, porque eles mesmos, as outras pessoas que estão sabendo do exemplo que a igreja de Tessalônica está dando, anunciam de nós qual entrada tivemos entre vós e como vos converteste dos ídolos a Deus. Aqui, acho que a palavra como é que tem uma acentuação especial. E de que maneira vocês se converteram dos ídolos a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro e esperardes do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira vindoura. Isto é, as outras igrejas estão sabendo que nós tivemos uma entrada maravilhosa, apesar de toda a perseguição, de todo o problema, de toda a estatística dizer que não vai dar certo, só vai dar rolo. Acabamos de sair de Filipos, foi difícil. Acho que a estatística está mostrando que esse povo é brabo. Aqui a Macedônia o negócio não é fácil, vão apanhar de novo. Mas nós tivemos grande entrada e vocês se converteram de tal maneira dos ídolos para o Deus vivo. Isto é, a dificuldade não significa que nós não vamos ter resultado. Começa por aí. Em segundo lugar, as outras igrejas estão sabendo de que maneira vocês se converteram. Isto é, se tem alguém falando mal da gente, por que está falando mal se a gente se converteu de uma maneira tão radical? Pode ser o nosso caso aqui. Por que tem gente que fala mal dos crentes da Segunda Igreja Batista? Porque existem crentes falando mal de nós, digo assim. Nós não nos convertemos. Não é importante nós olharmos para uma determinada igreja que às vezes nós pensamos, doutrina diferente, costume diferente, não está dando muito certo não. Analise, eles se converteram realmente dos ídolos ao Deus vivo? Eles estão dando sinais de que a conversão foi genuína, poderosa? O que a gente está arengando então? Por que nós estamos reclamando? Por que reclamam de nós? Por que testemunhas de Jeová reclamam da gente? Se nós nos convertemos de fato, ou a gente não está dando sinais de conversão? Se nós nos convertemos de fato, abandonamos o paganismo, abandonamos, muitos de nós, o banditismo inclusive, a grosseria, a estupidez, a violência, vícios. Por que então adventistas, testemunhas de Jeová, católicos, falam mal de nós? E por que nós não falamos, estou aqui há 6 anos, nós não falamos mal de outras religiões. Acho que quem mais fala mal sou eu, né? Nós não falamos mal de crentes de outras igrejas, não falamos. Mas eu duvido que alguém não pense, né?
Entramos no capítulo 2, na outra lição, e Paulo diz assim: porque vós mesmos sabeis, irmãos, que a nossa entrada entre vós não foi vã. Se vocês, é como se ele dissesse: se vocês estão sabendo, por que alguns de vocês ainda estão dando ouvidos a falsos ensinadores? Então, olhe, se você olha para o seu pastor, para o seu líder, para o seu professor, e fala assim: Deus tem usado essas pessoas, homens e mulheres. Realmente Deus colocou essas pessoas aqui para nos abençoar. Se isto é verdade, por que dar ouvido para terceiras coisas? Isso é o que eu quero dizer. Hoje nós temos, o pastor estava falando aqui que tem muitos crentes que depois da Covid e da pandemia deixaram de se congregar, de prestar serviço, em suma, estão sendo negligentes com o dever de se congregar. Mas é muito provável que haja muitos crentes que estão dando ouvidos a pregações da televisão, né? A sermões da internet, de outras igrejas, aquele que sai no rádio, enquanto está lavando vasilha, está ouvindo o sermão, e não tem certeza de que tudo que está ouvindo ali procede de Deus. Gente, Paulo está dizendo aqui: vocês mesmos estão sabendo a entrada que tivemos entre vocês, não foi vã. Então, se você elogia aquele que ensina, que preside, que lidera, que pastoreia você, por que não dá ouvidos a essas pessoas então? Porque para essas pessoas você pode chegar e falar: irmão, não está desafinado? Não está fora do tom? Estou falando aqui do pastor agora, só usando como exemplo, né? Para dar um choque aqui. Pastor, o que o senhor está falando está na Bíblia? Eu fiz isso quando era novo convertido. Eu ouvi a pregação do presbítero, não concordei, fui procurar o pastor depois do culto, aí ele me provou que o cara estava certo, eu era novo convertido, aprendi mais uma. Aqui a gente pode falar uns com os outros, nós somos irmãos, estamos próximos, podemos tocar um no outro. Irmão, pode me esclarecer, por favor, aquilo que você pregou, aquilo que você ensinou? E na televisão, você pode fazer isso no rádio? Você vai ficar com aquele negócio na sua cabeça, o seu subconsciente pode processar isso de maneira errada, e você deixa para lá, não deixa para lá, o subconsciente planta como sendo uma coisa correta. Então, preste bem atenção a isso. Porque é possível as pessoas estarem ouvindo essas coisas por aí? Sim, é possível. Mas tem que ter centralidade bíblica primeiro. É preciso você dar valor à palavra de Deus, estimar, amar a palavra de Deus, praticar, para que tenha discernimento quando você estiver ouvindo alguma coisa errada. Eu estou lendo um livro sobre a filosofia de Jesus, um livro espetacular, Peter Kraft. Eu acho que o título é o Jesus, o maior filósofo que já existiu. Um livro espetacular. E o sujeito que escreveu é católico. Ele dedicou 2 páginas a incluir Maria na filosofia de Jesus. Mas incluiu de uma maneira tão romântica, tão bonita, que os católicos lendo aquilo devem até chorar. E eu estou com vontade de escrever para o sujeito dizendo que viajou na maionese. Você estava indo de maneira nota 10 até agora, e viajou na maionese só para poder incluir Maria. E se a pessoa não tem conhecimento bíblico? Não se dedica a aprender para poder discernir as coisas? Ele é um filósofo e escreve maravilhosamente bem. Coisas maravilhosas eu aprendi no livro desse sujeito. Mas ele conseguiu colocar um fio na trama e na urdidura desse tecido, e esse fio se chama Maria, e aí vai acabar fazendo parte da roupagem que ele está tecendo. E as pessoas vão cair, porque afinal é um filósofo, um doutor, e fala bem pra caramba, e olha, e argumenta bem pra caramba, viu? E aí, como é que você... Agora você vai falar: mas eu não vou cair numa dessa do catolicismo, de pegar e reverenciar Maria, eu não vou entrar nessa. Tudo bem, eu só estou dando um exemplo. E os outros exemplos mais refinados, de que Paulo muitas vezes adverte? Pedro diz que Paulo tem palavras difíceis de compreender e que as pessoas más distorcem e enganam. Pedro está dizendo isso na carta dele. Você já percebeu quais são as distorções que esses pregadores por aí usam, que você pode estar se enganando? Você só vai descobrir isso se você se dedicar à palavra do Senhor.
Eu estou aqui considerando se vai valer a pena entrar no assunto da lição de hoje ou só fazer o resumo para a gente se situar, tá bom? O assunto da lição de hoje era pequeno, achei que em 20 minutos ia matar, mas eu estou... Capítulo 2, versículo 5. Pois nunca usamos de palavras lisonjeiras, como sabeis, nem agimos com intuitos gananciosos, Deus é testemunha, nem buscamos glória de homens. Eu falei para vocês na aula que a lisonja que o pregador emprega é uma das maiores desgraças que um pregador ou ensinador pode fazer. Querer agradar as pessoas com o que está falando é incorrer na grave possibilidade de desagradar a Deus. Querer alisar as ovelhas. Existe um momento certo para alisar. Há palavras que a gente pode incluir na aula, no sermão, que vão elevar nosso espírito, vão nos reanimar. Mas eu não posso fazer isso simplesmente para agradar as pessoas a qualquer preço. Ninguém pode fazer isso. Eu disse para você que, segundo o filósofo Diógenes, dentre os animais domésticos, de mais perigosa mordedura é o bajulador. E dentre os animais selvagens, o mais perigoso é o adulador. Quer dizer, quer seja dentro, quer seja fora. Bajulador e adulador são perigosíssimos. Não entre nessa conversa. E Paulo está dizendo, nunca usamos de palavras lisonjeiras. Quer dizer, eu nunca pensei em pregar para vocês, nem ensinar para vocês, para ficar alisando vocês. Está tudo bem, ovelhinha, fica tranquila, ovelhinha, porque não vai dar nada errado, vai dar tudo certo, você vai... Não. Você é o máximo, você é nota 1000, você é importante para Deus, você faz falta no reino de Deus, e se você se perder, vai todo mundo ficar chorando, Jesus vai chorar. Não. Paulo falou, não, eu não estou aqui para lisonjear ninguém. O que ele fez? Ele pregou e ensinou a verdade, e ele disse, vocês mesmos sabem disso. Nunca nos comportamos desta maneira. Não buscamos glórias de homem. Então, irmãos, não se sintam ofendidos e magoados quando a palavra for dura. Ou será que Deus não sabe quando isso está acontecendo? Não se sintam aborrecidos com isso. A gente não faz isso em casa? Ou o tempo todo a gente só agrada a nossos filhos? É assim, irmão? A gente só agrada aos filhos, mesmo quando estão fazendo coisa errada, mesmo quando não merece ser agradado? Ou a gente também não dá bronca, dá castigo, proíbe certas coisas para poder entrar no eixo? E a gente não costuma fazer isso sorrindo, né? Porque a gente sofre junto. Olha, meu filho, eu vou ter que dar umas chineladas em você, porque passou dos limites, isso já é rebeldia. E a gente bota uma música bem alegre para tocar, né? 500 graus de puro fogo santo e poder. Meu filho, dá glória a Deus. É assim? Então, dar uma palavra dura é duro para quem também dá a palavra. Vocês sabem que eu sou muito exigente em termos de pregação. Normalmente, 99% das vezes só, eu prego meio duro, né? Pensa que é fácil para mim? É difícil preparar um sermão assim, é difícil expor um sermão assim, e é mais difícil ainda ir para casa depois de um sermão assim. É mais difícil. É muito doloroso. Ficar questionando Deus, meu Deus, eu precisava disso, eu tinha que fazer isso, era necessário. Será que eu vou ser ouvido da próxima vez? Não é fácil, irmãos. É a mesma coisa que dar chineladas no filho. Não corta o coração depois? A criança chorando e olha assim para você, com os olhos vermelhos, lágrimas escorrendo. E você sabe que fez o certo, mas não corta o coração, não é difícil, não dá vontade de sair correndo e pedir desculpa para o filho e abraçar? Mas sabe que não pode fazer isso. Não se pede desculpa por fazer a coisa certa, mesmo que seja dolorosa. Irmãos, vocês não são neófitos, vocês não são crianças, não são adolescentes, não são jovens. Vocês são adultos. Vocês são a parte mais madura da segunda igreja batista. Aqui está a nata da maturidade e da experiência da igreja batista. Está aí, nesses bancos. A nata. Há outras pessoas mais velhas, há outras pessoas mais experientes? Mas não estão incluídos na nata porque não se preocupam com continuar o amadurecimento espiritual. É o amadurecimento doutrinário. Vocês são a nata. Tomem isso como responsabilidade.
Tome isso como parte do dever, em nome do Senhor Jesus. Vamos levar avante isso. As pessoas vão amadurecer no nosso ministério. Elas vão crescer com o ministério dos mais maduros, dos mais responsáveis. Tome isso como palavra de Deus. A nova lição começa no versículo 13, versículo 13. Já chegamos lá. Temos 10 minutos ainda. Versículo 13. Ouça bem, porque tem uma conexão forte com o que eu falei. Por isso nós também, sem cessar, damos graças a Deus, porquanto vós, havendo recebido a palavra de Deus que de nós ouvistes, a recebestes não como palavra de homens, mas, segundo ela é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós que credes. Vamos lá para a nossa revista, a minha é a página 22, a lição 4. Tudo bem, quem não tem, eu vou ler aqui. A nossa lição é dividida em 3 tópicos. O primeiro diz assim: a relação adequada com a palavra de Deus. Qual foi o versículo? Eu li o capítulo 2, versículo 13. Tá, vamos lá para a nossa revista. Olha o que o comentarista da revista diz a respeito disso. Os pregadores, preste bem atenção, você que não tem revista. Os pregadores e líderes das igrejas precisam oferecer a todos os crentes e visitantes o quê? A segurança de que a palavra de Deus é pregada. Gente, não tem escapatória, é dever. Olha só o que o comentarista está dizendo, é obrigação dos líderes das igrejas e dos pregadores e ensinadores oferecer para quem está presente segurança. Não está falando de oferecer só a palavra, oferecer algo embutido na pregação. A convicção, você tem que entender, você tem que ouvir o visitante, ainda que seja a primeira vez que entra numa igreja evangélica, ele tem que sentir que isso que está sendo ensinado, está sendo pregado, lhe oferece segurança, porque é a palavra de Deus. Sim, irmão. Esse texto aqui, esse versículo 13, quando nós falamos Desculpe, pode falar para os outros ouvirem também? Esse texto aqui, no 13, versículo 13, é um dos textos usados para embasar a doutrina da inspiração da palavra de Deus. Né? E às vezes a gente percebe que alguns irmãos que não têm o conhecimento sobre bibliologia, sobre inspiração da palavra de Deus, passam a acreditar que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus. Isso é importante de destacar, que quando o pastor está pregando, quando a gente está falando... Porque o que Paulo tinha em mãos para escrever as cartas? Ele tinha as escrituras, né? Que era composta da Torá, né? Do Antigo Testamento. Só que, se a gente olhar friamente, assim, a gente vai pensar que o Novo Testamento não é inspirado, porque ele não tinha, né? Não é as escrituras. Toda a escritura é inspirada por Deus. O que ele quer dizer com isso? Que é o que já tinha que é inspirado por Deus? Não, mas aí é que esse versículo está dizendo que essa palavra que os apóstolos estão pregando é tida como de Deus. E não somente uma carta ou somente um ensinamento novo que está vindo. E essa é, né, o atestado de, vamos dizer assim, de inspiração da palavra de Deus, que nós podemos acreditar. Como que eu vou acreditar que o Novo Testamento é inspirado por Deus? Como eu sei que é a palavra de Deus? Não que apenas contém a palavra de Deus. Porque, nós leu o versículo, né? Dar graças que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus. Então a própria palavra se prova, né? Faltou o nome. Esqueci o nome agora. Ela se confirma como sendo de Deus. Se atesta. Se nós parar para pensar nas nossas conversas, às vezes a gente conversa com alguém e percebe que a pessoa não tem esse pensamento de que a Bíblia, o Novo Testamento, especificamente aqui falando, é
a palavra de Deus e não somente cartas escritas ou recomendações escritas contendo a palavra de Deus. Isso faz uma diferença naquilo que a gente crê, com certeza, naquilo que a gente, na maneira que a gente crê, porque a gente, se é a palavra de Deus, eu tenho que obedecer. então, não é a palavra de Paulo. Eu vou entrar nesse assunto. Olha, obrigado, o irmão tem razão, mas aí entra a nossa responsabilidade, certo? Eu falei até agora, o irmão completou, sobre a responsabilidade dos líderes das igrejas, né, pastores, dos pregadores, dos ensinadores, de oferecer para as pessoas a segurança do que a pessoa está ouvindo é a palavra de Deus. Essa é a responsabilidade de quem anuncia a palavra. E a responsabilidade de quem ouve? Você sai da sua casa para vir aqui no domingo à noite ou na escola dominical só para cantar? Não, né? Para outras coisas também. Só para cantar e para ver os irmãos? Não, para outras coisas também. Você sabe que vindo aqui você vai estar sob influência de um sermão, certo? Quem sabe, alguns crentes são até sinceros diante de Deus, falam, eu preciso ouvir a tua palavra essa noite, usa o pregador. Aí está a sua responsabilidade. Não deixe o pregador sozinho, não deixe seu pastor sozinho no sermão, não deixe seu professor de escola dominical sozinho. Quando ele está sozinho, eu estou sozinho com a palavra de Deus e com a aula, quando eu passo a semana estudando, lendo, meditando, buscando assunto, e ninguém está orando por mim, nem meus alunos. Eu estou sozinho nessa. E aí se você chega aqui e não gosta da palavra que ouviu, o Espírito Santo pode dizer para você, problema seu, porque você não orou por ele? Porque você não pediu para eu usar seu professor, seu pastor? Então se você, olha, a palavra que eu estudo é vital para mim, é importante para mim, meu ministério também é. Mas se eu estudar e ficar quieto em casa, pronto, eu já tive proveito da palavra. Eu estou trazendo essa palavra para você ter proveito. O pastor faz isso domingo à noite, é para você ter proveito, para Deus falar com você e a sua vida ser mudada. Então você é a parte mais interessada. Já não sou mais eu, já não é mais o pastor. Você é a parte mais interessada. Quando você almoça e janta, você não agradece a Deus e pede para que aquela comida não faça mal, só faça bem para você? E essa comida, você pede a Deus para que ela não faça mal e só faça bem? O sermão, é você quem está sendo transformado por esta palavra, pelas aulas e pelos sermões. Você passa a semana dizendo, Senhor, usa meu pastor domingo à noite, Senhor. Lembra-te daquele homem que está preparando o sermão. Usa o irmão Hermógenes que vai dar aula domingo com toda a dureza dele, mas usa, Senhor, para falar comigo, para transformar minha vida, para transformar ouvintes, para ensinar o que é correto, para eu aprender, para eu modificar meu comportamento. É você quem vai comer a palavra. É você quem tem o dever de pedir a Deus que ela faça bem para a sua saúde. Você faz isso? Então o pregador, ensinador, aconselhador tem a responsabilidade de dar segurança para você, de que essa é a palavra de Deus. Mas a sua responsabilidade é muito grande. Por quê? Porque um dia pode vir alguém aqui, ou se eu me desviei essa semana? E se eu me desviei essa semana e estou ensinando assim mesmo? Estou colocando coisas aqui na palavra que não convém. E você só está assim, ó. Só vem a nós, vosso reino nada, né? Só. E aí? Você é responsável por aquilo que você come e bebe. Você não é criança. Você é o crente mais maduro da Segunda Igreja Batista. É seu dever saber o que você põe dentro da sua boca espiritual. E aqui o comentarista diz no ponto 2 do capítulo 1, se a palavra que é proclamada em nossas igrejas não é de Deus, então não devemos dar ouvidos. Mas você tem discernimento para isso? O Espírito Santo quer usar você nesse negócio. Porque quando eu estou ensinando ou pregando e eu começo a usar argumentos ou coisas que não são de acordo com a palavra de Deus, você que orou e pediu misericórdia a Deus não vai comer isso, não vai gostar disso, tem o direito de reclamar. Aí eu tenho o dever de me corrigir. Porque você não vai ouvir aqui, né? Ouvir pela boca do Espírito, vamos dizer assim, ouvido do Espírito.
Você está percebendo como o crente tem responsabilidade na condução dos trabalhos da igreja? Como é sério o negócio? E você precisa aprender a palavra corretamente, porque senão você não vai pregar corretamente, e não vai ensinar corretamente para o seu filho, para o seu marido, para a sua mulher, para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu pai. Você não vai ensinar. Se você não sabe o que é correto, o que é verdade, como é que você vai ensinar o que é correto, o que é verdade? Vamos discernir. Sim. Rapidamente. Sobre isso, sobre ensinar, sobre discernir, eu aprendi uma coisa. Não precisa a gente aprender doutrina de outra igreja, outra religião, para saber se aquela doutrina é correta ou não. Se você souber a sua doutrina, a doutrina bíblica, corretamente, quando a gente ouvir uma doutrina equivocada, a gente vai perceber. Eu sou um. Acho que alguns irmãos aqui sabem que eu sou pro casamento. E aí, enquanto o padre lá está falando, alguma coisa, não, daí eu ligo eu pro casamento. E eu estou escutando. E aí, de repente, ele fala alguma coisa lá e eu fico analisando. E várias vezes eu já peguei coisas boas e coisas ruins. Mas esses dias eu recebi uma mensagem de um padre falando da doutrina que eles têm sobre a preservação de Maria. Que Maria foi preservada no Santa. Algo absurdo. Porque como se alguém que sofresse um acidente, né, foi preservado de sofrer aquele acidente porque Deus não quis que ela sofresse acidente, no sentido de pecado. Como é possível alguém sem pecado? Então eu estou colocando Maria na posição de Deus sem pecado também. Mais um sem pecado. Maria não foi santa no sentido que o problema está conceitual aí. No sentido de que ela não teve pecado. No sentido de que a Bíblia chama os pais da igreja, os homens, né, de santos, não é nesse sentido de sem pecado, é no sentido de separados por Deus. E não que não tiveram pecado, que não pecaram. Mas se a gente não tem esse conhecimento bíblico, a gente não consegue fazer essa detecção da heresia que está sendo pregada. Por isso que é importante, isso que o irmão está falando, é muito importante, porque às vezes a gente chega na igreja, começa a aprender o Evangelho, mas não percebe as armadilhas que tem por aí. No mundo das heresias que tem, a gente não pesca as entrelinhas dos erros, por isso que as pessoas estão enganadas. Elas estão sinceramente, como ontem a gente conversava com a minha esposa, que a mãe de Billy deu veneno para ele sem querer, pensando que era remédio. No final das contas, ela estava sincera, ele dava o remédio sinceramente, mas estava sinceramente errado. Mas existe padre que é bem sincero, vamos dizer assim. A Bíblia trabalhou 5 anos na igreja. 5 anos trabalhou. E o padre, que eu não estava aí, ele falava assim, Rita, perde tempo esse povo aí, não fica aqui na igreja, fica o dia inteiro, meio-dia, no terço, isso daí é besteira, ele fala. Só é maior perda de tempo. Eles vêm aqui ficar dentro do terço, daí você não vai levar isso a ninguém. Tu ainda sai lá, depois vem aqui no escritório, ainda fica aí, desupilando a cabeça da gente. Isso daí